Certo. Pessoal, eu também terminei me confundindo, entrando lá naquela gravação. Mas, enfim, falta 1 minuto ainda para as 7h30, e geralmente a gente dá 2 minutinhos, né? Para que os colegas que se atrasaram possam pegar desde o início o material. Ô, Isa, eu vou precisar compartilhar o estudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Qualquer coisa você me ajuda? Deixa eu só ver aqui. Será que assim fica melhor? Tá falando alto. Tá aparecendo? Ô, Adriana, Oi, amiga. olha só, 8 horas está tendo uma corrente de prece para Eduarda. A minha cunhada, você fez uma consulta uma vez com ela, não sei se você lembra. E eu creio que eu vou precisar dar uma saída e depois eu retorno, viu? Ou você acha que não precisa? Como assim? Assim, porque eu estou fazendo parte dessa corrente de prece por ela. Ela fez uma cirurgia muito delicada, né? Então, a gente fez essa corrente de prece por uma semana para ela, às 8 horas, uns 10 minutos. Tudo bem, você sai e volta depois. Não tem problema, não? Não, não tem problema nenhum, tá? Certo. Deixa eu só ver aqui. É porque o estudo de hoje é tão bom que... Bom, como é que tá aparecendo aí, hein? Tá aparecendo o computador, né, pessoal? É porque eu não tô no PowerPoint. Aí eu não posso deixar a tela sem essas coisas. Eu queria deixar, mas eu não sei se Mas tá seria... tranquilo, Adriana. Tá tranquilo? Dá para ler. Não, pelo Tá. menos aqui no celular tá dando. Ok, então... Vocês estão... Tá chiando? Para Tá mim, não. chiando? Para mim, não. Não sei os Não? outros. Boa Tá não. noite. Boa noite, gente. Tá não, Adriana, tá tudo normal. Obrigada, minha amiga. Boa noite a todos os participantes. Muita paz, muita harmonia. E eu já começo, tem 2 pessoas aí já solicitando entrada, né? É isso? Ou é chat aqui? Obrigada, Paula. Então, tudo bem, acho que está tranquilo. Vamos aproveitar esses instantes, já que a todo momento nós estamos conectados com o mundo espiritual, a todo momento nós estamos sofrendo interferências e interferindo, porque somos energia, somos vibração, né? A matéria, conforme André Luiz nos fala, lá no livro Evolução em Dois Mundos, é luz coagulada, né? Algo que ele afirmou isso na década de 50 do século passado, e a nossa física moderna só comprovou essa relação da matéria com a energia de forma mais profunda em relação aos átomos, aos quarks, etc., né? Aquelas partículas de energia mais pequeninas, né? Produzidas nos laboratórios de nanotecnologia espalhados pelo planeta inteiro, né? Onde se verifica que qualquer corpo material tem na sua dinâmica de constituição a formação de partículas de luz, de energia condensada, o que André Luiz afirmava lá no livro na década de 50. Somos também partículas de luz condensada, né? Por várias e várias razões. Então, o que é que acontece?
a conexão com o nosso eu superior, o nosso eu divino e o nosso Pai maior é sempre bem-vindo, né? Já que a gente está dentro de um trabalho espiritual, a proteção se faz necessária, não é isso? Então eu convido vocês agora, meus amigos, minhas amigas, dando boa noite mais uma vez a todos, a fazermos uma breve oração, né, para darmos início ao nosso trabalho. Então eu já pergunto, quem deseja fazer? Geralmente, a primeira prece é uma de vocês, pelas regras do nosso estudo do Clara, né? Eu tenho feito, mas via de regra, eu vou pedir que alguém se manifeste hoje, também para colaborar, né? Eu faço, Adriana, se ninguém se habilitar. Joia, Lana. Vamos lá, então? Eu vou deixar a musiquinha aqui, aumentar até um pouquinho, para ver se fica legal. Meus irmãos, minhas irmãs aqui, estando nós reunidos em nome de Deus, com a presença do nosso irmão maior e os irmãos de luz que sempre nos acompanham, bendita seja esse momento que nos é oportunizado mais um estudo em nossa caminhada. Que seja para nós esse momento de aprendizado, mas que possamos mergulhar nesse mundo espiritual em que nos cerca e nos envolve a cada instante. Que a paz do Cristo invada cada lar que se encontra nesse momento, reunidos em seu nome, e principalmente a esse grupo de estudo. Fica conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Lana. Deixa eu tirar aqui a música. Deixa eu tirar também a internet do ponto de vista de alguma outra coisa aqui. Bom, pessoal, então, que bom que vocês estão todos aqui. A gente hoje vai abordar um pouco, através da própria apostila, a origem dos espíritos, o mundo espiritual e alguns temas correlatos ligados a essa temática e que são, digamos assim, do meu ponto de vista, importantes para o nosso aprimoramento, até porque nós que somos espíritas colhemos uma informação aqui, outra ali, precisamos fazer uma certa triagem daquilo que verdadeiramente se traz por oportuno, né? Por, vamos dizer assim, por razoável abordar, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa também separar e deixar na estante para um outro momento, né? A depender do nível da turma, do tempo, de uma série de outras coisas. Temos alguns minutos, não é? Não temos muito, mas eu já gostaria de iniciar perguntando a vocês, como eu coloquei no grupo hoje, quem gostaria de começar fazendo perguntas, porque eu acho que essa é uma dinâmica legal, que vai me dar mais ou menos o nível intelectual da turma. Até depender desse nível, a gente pode aprofundar ou não sei, trazer até detalhes maiores ou deixar para um outro momento. Por isso que as perguntas, elas também nos ensinam, nos trazem orientações, né? Então, eu abro aqui, antes de começar a nossa aula, para que vocês se apresentem e comentem o que leram, se tem alguma dúvida ou algo a título de curiosidade que vocês acham que deva ser importante colocar, tá bom? Então, deixo aqui, vou até fechar o meu microfone para que vocês se pronunciem. E se ninguém tiver perguntas para fazer, a gente já dá início. Adriana. Boa noite a todos. Boa Eu não noite. sei se essa pergunta eu li em algum canto, mas eu me interessei. Eu queria saber de você por que e se ocorre
muitos desencarnados, eles também permanecem no plano físico após a desencarnação. Se permanece, por quê? Joia. Bom, eu acho que a gente já comentou aqui numa aula passada sobre isso, né? Por que é que os desencarnados, essa é a pergunta da Vedja, quando desencarnam, permanecem no mesmo ambiente físico, material em que se encontravam? Ou seja, dentro do lar, fazendo as mesmas coisas, né? E aí eu me lembro do filme do Divaldo, né? Quem assistiu viu que ele era servidor público do INSS e atendia as pessoas, e ele, como ele via os desencarnados, lembram dessa cena? Ele atendia alguns desencarnados que iam lá justamente saber dos seus processos de aposentadoria, como se ainda encarnados estivessem, né? Pois é, esse é um fato que ocorre cotidianamente, e muito mais do que a gente imagina. É a falta de discernimento do espírito enquanto a sua condição espiritual, enquanto espírito mesmo, né? E isso acontece pelo desconhecimento, pelo despreparo desses irmãos em buscar maiores entendimentos acerca do plano espiritual, acerca do mundo espiritual, acerca do nosso destino após o decesso do corpo físico. Qual o destino da criatura depois que ela vem a morrer, a perder o seu corpo físico, né? Então, a ignorância ou a descrença ou o desleixo, porque não é só desleixo e ignorância, é também descrença, é aquela pessoa que teima em não acreditar, né? Que vai acontecer algo com ela, que a vida vai continuar, que ela vai ter determinada experiência, etc. Mas isso é possível. Deixa eu só consultar aqui o chat, está tudo bem. Então, geralmente isso acontece por desconhecimento, e esse desconhecimento, como nós falamos, tem várias razões, né? Daí vocês já conseguem concluir a enormidade de questões que envolvem a psicosfera da Terra, muito mais habitada por espíritos desencarnados, porque estamos num planeta atrasado, num planeta de terceira dimensão, de provas e expiações, onde as lutas, as questões humanas ainda são tratadas de forma com uma moralidade muito incipiente, não é? Somos um mundo inferior, somos ainda espíritos muito imperfeitos, consequentemente, o índice de moralidade no planeta, no trato das questões humanas, é muito pequeno, é muito tímido, né? O nosso desenvolvimento humano, moral, espiritual, é muito pequeno, né? Deixa muito a desejar. Então, essas questões espirituais são atualmente no planeta apenas tratadas pelas religiões, né? Nós não temos ainda uma ciência que se preocupe com o mundo espiritual. Precisamos avançar nessas questões. E nesse século, dizem os espíritos superiores que haverá o grande enlaçamento entre as religiões e a ciência. E isso é muito belo, né? Porque, inclusive, Manuel Filomeno de Miranda, no livro, salvo engano, Loucura e Obsessão, ele já nos remete à ideia, como também no livro Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, já nos esclarece que esses espíritos estão reencarnando com esse objetivo de disseminar um maior desenvolvimento no campo das ciências humanas em todos os setores da vida, né? Isso significa que as questões ligadas ao mundo espiritual, breve, estarão sendo pesquisadas pela ciência oficial da Terra, né? Adriana, boa noite a todo mundo. A primeira questão da apostila.
eu fiquei em dúvida, inclusive botei aqui uma exclamação bem grande, que a questão A fala, desde quando Deus criou os espíritos? Sobre os espíritos, tiveram um princípio, entre parênteses, não são eternos, mas não terão fim, entre parênteses, são imortais. Eu pensava que os espíritos, eles são eternos. Eles não são eternos? Aonde Na primeira, você... na primeira questão da apostila. Ah, na primeira questão da apostila? Eu transcrevi toda para eu aprender melhor, eu prefiro. Aí fala, desde quando Deus cria os espíritos? Os espíritos Então, tiveram um princípio. entendi, eu já peguei. Não são eternos do ponto de vista que eles não são, como é que se diz? Não tem a característica divina de ser infinito, ou seja, não tem início nem fim. Nós tivemos início, é apenas em relação a essa questão. Nós tivemos início porque fomos criados pela vontade divina, mas a partir desse momento nós somos eternos, nós somos imortais, tá? Então é apenas com esse objetivo que a resposta ali é colocada. Mais alguma Legal. questão, pessoal? Nada? Mais alguma Adriana, questão? eu tinha também dúvidas sobre essa questão da Lana, né, que você esclareceu. Só que eu também dei uma pesquisada, né, eu acho que assisti uma palestra, onde diz que a origem dos espíritos é um mistério, porque não se sabe quando e como cada um foi feito. Está certa essa informação? Olha, é o que eu falei no início da nossa aula. Nós precisamos, acho que na primeira palestra, na primeira aula que nós falamos, nós dissemos que era muito importante a gente ficar atento, porque Kardec foi de uma época, André Luiz foi de outra, né? E depois de André Luiz, outras literaturas espíritas chegaram, e nós precisamos estar atentos para fazer essa triagem e essa atualização. De tudo que seja, vamos dizer assim, possível dentro da ciência espírita, né? E dentro dos princípios espíritas trazidos por Kardec, nós poderemos incluir algumas outras questões aí, algum outro conhecimento. Se nós olharmos a obra, e eu vou indicar agora para vocês, Estágio em Quarta Dimensão, de Isilda Pina de Carvalho, ou de Carvalho Pina, eu não me recordo agora. Essa obra só tem na estante virtual, ela não está mais à venda, tá? É uma obra, acho que da década de 90. Ela já fala sobre a gênese da alma, a gênese do espírito, tá? As questões quânticas, as questões ligadas à geometria espacial, ligadas à junção das partículas divinas do universo, que vibram todas dentro de uma sintonia inteligente, movidas pela vontade de Deus, e que, quando unidas, certas partículas formam o ponto, ou o chamado filho primogênito. E eles trabalham com matemática, com equação de geometria espacial, e trazem uma proposta científica sobre a criação do espírito. E nós achamos, assim, extremamente dentro da obra kardeciana, compatível com a obra kardeciana. Então, quem quiser adquirir o livro só vai conseguir nos sebos online, né? Mas que traz aí interessante questão a esse respeito, tá? Mais alguma outra questão, gente? Sim, obrigada, Adriana. Inclusive, eles falam de valores, porque a centelha divina, né, que nós somos, enquanto princípio inteligente, é dotado de valores, valores essenciais divinos do Deus Pai e do Deus Mãe.
valores de amor e de fraternidade, que se, vamos dizer assim, se acoplam dentro do princípio inteligente, para serem trabalhados ao longo de toda a caminhada desse espírito, que vai iniciar simples e ignorante, mas que vai rumar para todo o conhecimento desse eixo ligado ao amor e à fraternidade. É muito lindo o livro e as considerações, eu acho que vale a pena a gente buscar, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Adriana, a pergunta H, da questão H, você poderia dar uma explicação, sim, porque ela fala que como o espírito não tem forma definida, como podemos reconhecer a sua individualidade? Vamos lá, né? Ele responde que eu até hoje, quando eu vi essa questão, Lana, eu achei que não está assim muito bem posta a resposta, né? E você tocou justamente no ponto que vale a pena a gente comentar. Porque, se vocês observarem, a resposta que se encontra aí é um pouco quase fisiológica, né? Da estrutura, digamos assim, dinâmica, eletromagnética, né? Do espírito. Mas ele não responde exatamente a pergunta quando se sugere o questionamento acerca de como os espíritos têm a sua individualidade. Como é que os espíritos permanecem, né, com essa individualidade, se eles não têm forma definida? Então, nós precisaremos aprofundar a resposta do ponto de vista da psicologia. Porque, vejam só, aonde fica a mente? O corpo mental, né? O corpo mental é a sede do espírito. Se a gente for estudar André Luiz, né, Involução em Dois Mundos, existe essa informação. No corpo mental e no corpo causal, eu já ampliando um pouco o conceito de André Luiz, ficam registrados toda a nossa historiografia, todas as nossas tendências, todas as nossas aquisições morais, de valores, de virtudes, como também de experiências, de dons. Por exemplo, o dom para costurar, o dom para cozinhar, o dom para construir uma casa, o dom para medicina, né? São experiências que estão arquivadas no psique desse espírito e respondem, vamos dizer assim, por um conjunto de todas as personalidades que esse espírito teve ao longo de suas reencarnações. Porque nós não temos necessariamente a mesma personalidade em cada reencarnação, né? Por exemplo, uma pessoa pode vir com uma personalidade numa encarnação muito tímida e escolher uma profissão muito ligada a essa timidez, que não se exponha, que não fale com o público, né? E uma outra encarnação, ela pode vir com uma outra personalidade totalmente diferente, porque é necessário experienciar em novos rumos, novos traçados são feitos, novas programações, e o próprio espírito vai emergindo dentro dele a necessidade de evoluir, né? Então, essas questões psíquicas, elas vão sendo arquivadas, somadas, e isso corresponde à nossa individualidade, é o jeito de nós nos posicionarmos. Nós vamos criando, vamos dizer assim, uma estrutura mais ou menos semelhante umas das outras, mas que vão dando um suporte moral para nós decidirmos as coisas quando elas chegam. Então, isso é individualidade.
É o indivíduo ter no seu repositório interior uma gama de reações que ele poderá escolher buscar aqui, buscar ali, né? Mas que compõem o ser, a sua própria historiografia. Isso é o conjunto da sua individualidade, o conjunto de todas as personalidades, de todas as suas experiências, e que isso não se perde jamais. É justamente nesse sentido aí que Kardec coloca, né, quando ele informa que existe um corpo psicossomático, né, com uma estrutura eletromagnética, que vai se comportando segundo a sua condição específica, etc, etc. Então, nós acumulamos essas experiências todas e elas respondem pela nossa individualidade, que nós não perdemos jamais. Jamais. Nós poderemos até numa encarnação, porque nós somos beneficiados com o esquecimento, né, das encarnações passadas, nós podemos até vir com uma personalidade completamente diferente de todas as demais que a gente já viveu, né? Mas isso não significa que aquilo lá atrás vai ser perdido. Pelo contrário, apenas vai ser colocado na estante do nosso psique, né? Para quando nós desencarnarmos, somarmos tudo dentro do grande conjunto que representa o nosso psiquismo espiritual, tá? A nossa condição moral, a nossa condição emocional. E cada um tem o seu, né? Isso. Ok, gente? Tudo bem? Deu para entender? Deu sim. Obrigada, Adriana. Ô, Adriana. Oi, Thaís. Seguindo ainda nessa questão H. Então, nesse caso, a gente poderia dizer que a nossa individualidade, a nossa forma de ver e de responder não seria uma resposta condicionada à forma como a gente foi criada nessa existência, mas meio que seria uma média de tudo aquilo que a gente já vivenciou nas experiências passadas e nessa. E assim nós daríamos uma resposta, e assim nós daríamos, entenderíamos a vida, seria mais ou menos isso? Então, mais ou menos, tá? Porque eu estou falando em termos morais. Porque quando nós falamos na individualidade do ser, tá? Nós estamos falando da condição moral, certo? Não é tanto na condição intelectual, porque a condição intelectual, ela é construída a cada encarnação, tá? Então, é aquele intelecto meu do passado, por exemplo, eu já fui médica na outra vida. Em uma outra existência minha, eu fui médica. Hoje eu sou servidora pública, né, da justiça, sou magistrada. Eu não entendo nada de medicina. Por mais que eu até gostaria de saber, né, eu entendo muito pouco, aliás, só do que eu estudo aqui de forma autodidata mesmo, para poder fazer as palestras. Mas só isso, é muito pouco. Então, aquele meu conhecimento intelectual lá não foi perdido, foi colocado na estante dos meus arquivos conscienciais. Então, o que eu tenho em termos de conhecimento para a vida é o que eu acumulei nessa existência. Mas em termos de valores morais, em termos de virtudes, em termos de espiritualidade, é o que eu trago comigo e eu não perco isso. Nós não perdemos. Isso vem conosco. E, de certa forma, vai nos dirigindo. Porque, por exemplo, como você falou aí, Thaís, nós vamos encontrar pessoas com, por exemplo, numa empresa, 2 trabalhadores. A mesma função eles exercem, tá? Tem um gerente lá que age com um certo exagero com um e com o outro, pressiona, age de forma um pouco mais instigante para estimular o serviço. Um deles sente muita dificuldade em relação a esse chefe, porque não tem resiliência moral para sustentar aquela pressão. O outro consegue tirar de letra e vai com tranquilidade trabalhando, sem se sentir, vamos dizer assim,
afrontado na sua dignidade. Não é? Então, deu para entender? São a pessoa mais resiliente ou menos resiliente moralmente, em relação aos embates da vida, isso tem a ver com a sua conquista moral, com a sua conquista evolutiva. Porque a questão emocional, ela está muito ligada também com as reservas morais. Né? Então, é mais ou menos aí. Não sei se eu me consegui fazer entender, tá, gente? Se fez sim. Obrigada. Adriana, a questão de... Vamos assim, porque eu tô focada nas questões, porque teve algumas que eu fiquei, assim, em dúvida. A questão D que diz: o que ocorreria com o mundo dos espíritos em caso de destruição do mundo físico? Aí responde: segundo a espiritualidade maior nos informa, o mundo físico poderia mesmo deixar de existir e nem ter existido. Aí eu pergunto: qual a importância, então, do plano físico, se a espiritualidade nos passa que ele não é tão importante? É importante, mas não é o essencial, por exemplo. Por que estaríamos no plano físico hoje? Que ele poderia nem existir. Tá, eu entendi a sua pergunta, mas não é nesse sentido que a espiritualidade responde quando ela diz que ele poderia até deixar de existir, o mundo físico, né? Não é isso. É que, na verdade, o mundo físico, ele é uma consequência do mundo espiritual. Ou ele é uma espécie de continuidade do plano espiritual. Ou é uma espécie de ressonância, eu diria até melhor, em relação ao mundo espiritual. Então, por isso, necessariamente, eu não precisaria, do ponto de vista da vida exuberante, né? Eu não precisaria manter esse mundo material o tempo inteiro. Até um determinado momento, ele vai existir porque é necessário para a nossa evolução. Mas em um determinado momento ele vai deixar de existir. A Terra vai se tornar poeira novamente, daqui a um tempo, né? Então, por que isso acontece? Porque os mundos materiais, eles cumprem também a função evolutiva da alma. Enquanto nós estamos estagiando nesses mundos, se faz necessário, porque aqui são feitos os testes e as provas, né? São aqui, é nesses mundos, nessa parte mais densa, digamos assim, que nós somos provados. Porque, veja, quando a gente reencarna, nós acabamos de falar sobre o esquecimento das nossas experiências, né? Aquelas questões mais, todas elas, né, das vidas passadas que são esquecidas, certa cota de fluido espiritual fica perdido. Ou seja, não é bem perdido, fica lá no éter cósmico. Tá? Então, quando nós adensamos no planeta, nós perdemos um pouco da nossa luz, porque esse mundo material é um pouco atrasado. E nosso perispírito, ainda que tenha algum desenvolvimento moral e espiritual, alguma luz já conquistada, só o fato da gente penetrar no ambiente material, essa luz fica como que obnubilada. E o que é que isso significa? Significa que nós perdemos um pouco dessa luminosidade, dessas, digamos assim, desses fluidos balsâmicos que nós já havíamos construído, né? Porque aqui é como se fosse uma escola para que a gente novamente vá pelas lutas diárias, pelas dificuldades, pelos sacrifícios, tendo uma ressonância com essa luz que a gente já conquistou e vá dilargando ela, ampliando o seu espaço dentro de nós. Então é como se fôssemos, todos nós, uma largatinha dentro do casulo, querendo se transformar em borboleta,
mesmo sabendo que já foi borboleta antes e já pode ser, mas que ainda precisa batalhar para, com o seu esforço, exsudar aquela substância que vai quebrar aquele casulo para ele conseguir voar já como borboleta, não mais como largada. Então, são as provas que terminam ampliando, desde que esse espírito queira aprender e se esforce para tanto, a sua luz interior. E ele sai daqui melhor do que chegou, com mais luz ainda, porque ele tanto recupera o que ele tinha, quanto ele tem somatizado agora com as suas conquistas e vitórias espirituais nessa existência. Então, o mundo material é importante por isso, porque sem ele a gente não poderia ser, vamos dizer assim, entrar num processo de amadurecimento espiritual. É como a semente, gente, o grão da semente que precisa morrer para se transformar em grão. Lembra? Tem até a música Drão, né, de Gilberto Gil, que fala sobre isso, tão linda, né? Nós somos essa sementinha que, para se transformar naquela grande árvore da vida, tem que morrer. É uma coisa que é muito belo na natureza, né? Esse processo de autotransformação que é doído, mas que, se a gente observar, na célula da semente está a célula da árvore. A mesma célula. Da mesma forma que em nós, a célula nossa, no nosso DNA espiritual, tem as células dos anjos, já que nós precisamos apenas fazer florescer. Então, a gente precisa ainda desses mundos atrasados para que a gente possa conquistar melhores condições espirituais. Deu para entender? Não sei se eu pude clarear. Morrer para germinar, né, Adriana? Oi? Morrer para germinar, como diz a música, né? E para germinar, olha que lindo. Mais alguma questão, pessoal? Então, deixa eu trazer. Eu tinha. Quem é? Posso? Thaís? Tranquilo, É. Thaís, vamos lá. Não, se você quiser ir primeiro para o texto e depois voltar para as questões, para mim também não tem problema. Porque como a gente já estava Nada, nela, olha, eu estou amando as perguntas de vocês. Para mim está perfeito. então, eu vou para essa questão que já está aí. Existe influência entre o mundo físico e o mundo dos espíritos? Bem, por experiência própria, eu já sei que sim. Mas essa semana, eu ia até conversar com você, na verdade, no privado, porque eu não queria entrar nesse contexto, mas eu fiquei com vergonha de ir no seu privado. Oh, meu Deus! Essa semana, a nossa sociedade, ela passou por uma experiência coletiva que mexeu com todo o ânimo de todo mundo, principalmente nas redes sociais. E eu seguindo... Aproveite e você me esclareça, porque eu estou meio aérea dessas questões aí. Ah, tá. Eu me refiro ao caso daquela menina de 10 anos. Não estou sabendo. Me perdoe, eu não Eita. acompanho. Foi um caso que eu acho que começou nas redes sociais semana passada, de uma menina de 10 anos, eu acho que talvez alguns já saibam, que ela era violentada desde os 6 anos pelo tio e acabou engravidando, e essa semana ela já estava com mais de 23 semanas de gestação e um juiz autorizou o aborto, porque pelo Código Penal já não poderia, mas enfim, um juiz autorizou, os médicos no estado do Ceará não quiseram fazer, alegaram questões médicas de risco para a menina. Ela veio fazer aqui em Recife e houve uma movimentação por parte de alguns religiosos protestando em frente ao hospital, porque a criança seria... Ceará não, é Santa Catarina, gente, eu não lembro. Isso, Espírito Santo, obrigada. E eu sei que a menina veio aqui... Obrigada. A menina veio aqui para o Recife e acabou sendo realizado. E, enfim, gerou uma certa comoção nas redes sociais. Eu não quero fazer juízo de valor com relação à situação, mas eu sigo alguns perfis e deram, vamos dizer assim, cada um trouxe dentro do espiritismo e dentro de uma visão científica
as suas justificativas. E uma das colocações, e como eu sou nova, eu estou estudando agora sobre espiritismo, isso me deixou assim, foram tantas informações que eu fiquei sem saber exatamente qual caminho ou qual selecionar. E algumas pessoas justificaram a questão de reencarnação, outras colocaram que, e aí entra essa questão da luz que você estava falando, algumas pessoas justificaram assim, que essa menina era uma luz e que a pessoa que a violentou acabou sendo movida por um espírito inferior e que, indiretamente, o fruto da gestação também seria um espírito inferior que estava tentando voltar à Terra para se redimir. E, assim, e eram tantas justificativas. Quando eu comecei a ler, assim, eu posso estar completamente errado, mas quando eu comecei a ler aquele livro Mundo Maior, eu entendi que eu acho que até dos espíritos inferiores a gente também tem que se compadecer. E para mim foi uma situação, assim, era um contexto tão doloroso que eu fiquei pensando até que ponto poderia realmente ser uma intervenção de um espírito nesse contexto. O livro dos espíritos, e até onde eu estudei, diz que desde a concepção o espírito ele vai se vinculando àquele bebê que se forma. Então, assim, juntou todas as informações e eu fiquei pensando no sofrimento da menina, no sofrimento do espírito que estava ali esperando para reencarnar. Então, até que ponto, Adriana, essa situação realmente poderia ter sido influência de um espírito inferior, e até que ponto eu poderia afirmar, por exemplo, que o fruto dessa gestação seria um espírito inferior tentando voltar à Terra para se redimir? Ok, vamos lá. Eu espero ter tempo para poder responder, né? Então, Desculpa. são muitas questões importantes aí, tá? Primeiro, todas as associações espíritas que eu faço parte defendem a vida e somos completamente contra o aborto, né? Primeiro, porque a nossa Constituição defende a vida em todas as suas formas e condições. Segundo, porque a lei brasileira, pelo menos a lei brasileira, defende os direitos do nascituro, né? Ainda que ele não nasça com vida, enquanto feto, ele tem resguardado os direitos dele, né? Imagine em relação à própria vida. Do ponto de vista espiritual agora, mais do que nunca, a necessidade da proteção de todos os fetos, de todos, inclusive dos anencéfalos, não é? Porque nós precisamos entender que ali tem um espírito que necessita daquela prova, daquele momento, daquela programação que foi traçada e que nós não conhecemos de todo. Agora, afirmar que que aquele que está reencarnando é um espírito inferior, nós não temos condições de fazer isso. É até descaridade, né? Nós não temos condições de fazer esse julgamento. Nós não temos condições nenhuma. Temos muitas limitações a esse respeito. E até não seria nenhum ato de crescimento para nós traçar essas conclusões. Os instrutores espirituais é que sabem do que se trata, né? Simplesmente é um espírito, é um irmão nosso, como qualquer um, né? Em relação a ela, a mãe, dizer também que é uma luz é algo apressado nosso, é uma conclusão apressada e até, vamos dizer assim, que a gente precisa entender que todos nós temos luz, todos nós, né? Apenas alguns obnubilam a sua luz, deixam que a sombra tenha mais força do que a sua luz, né?
espírito superior encarnando no planeta é muito raro, né? Temos ainda muitas imperfeições. Agora, nossa irmãzinha pode ser, da mesma forma que todos nós aqui, alguém que esteja necessitando vivenciar aquela situação. Porque, segundo a doutrina espírita, toda ação, toda reação tem uma ação anterior. É a lei de causa e efeito. De modo que tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso, né? Então, aquela prova ou expiação, vocês vão ver isso na próxima aula, a diferença entre prova e expiação, que aquela irmã passou, ou ainda está passando do ponto de vista psicológico, e vai passar por muito tempo, porque isso vai ficar marcado no seu psique, né? É, com certeza, necessário ao próprio aprimoramento espiritual dela, como de toda a família, porque ela é muito criança, e essa situação, com certeza, mexeu com toda a família, e ainda vai mexer por algum tempo. Então, são provações ou expiações para o grupo familiar, e que vai estimular para todos nós, enquanto sociedade, bem como para eles, o aprimoramento do perdão para com as faltas alheias. Né? Porque aquele irmão que a estrupou também faz jus a um entendimento mais caridoso, né? Enfim, a um olhar mais fraterno, por se tratar de alguém que está numa situação de enfermidade moral e espiritual, né? Precisa também de acolhimento. Então, é isso que eu tinha para falar a princípio, tá? Não tenho mais informações a respeito do caso, então, o que eu teria para falar é isso. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Assim, Adriana. obrigada. E desculpa, assim, ter sido tão enorme a pergunta, de digressão assim. Tudo bem, não tem problema não. Gente, mais alguma questão que vocês queiram colocar? Tem mais alguma questão? Kátia? Enfim, eu queria comentar com vocês sobre essa questão da influência do plano espiritual, né? Já que a Thaís trouxe para nós essa questão e nós já comentávamos sobre isso, e a gente precisa ter essa noção bastante clara, bastante natural, acerca dessas interferências, né? Ela perguntou, agora eu estou lembrada também, se havia alguma influência. Olha, em toda ação humana, tá? Pode haver influência espiritual. É muito comum que haja, tá? Imagine quando alguém tem alguma tendência para uma atitude maldosa. Isso tanto pode ser dela, quanto pode ela estar sendo movida por determinados irmãos espirituais desencarnados que estão a utilizando para provocar aquele mal, né? Que pode ter sido esse o caso recém-comentado pela Thaís. Eu não sei se eu comentei com vocês aqui o caso de uma criança que foi descoberta atrás da porta da cozinha com a faca. Eu comentei isso aqui com vocês? Já ouvi. Não é? Não nesse curso. Criança de 5 anos. Pois é, crianças estão reencarnando com índoles, né? Também com índoles estranhas. Não são só os adultos. Estamos vivendo um mundo de transição, de fechamento de ciclo, início do outro, que muitas situações graves se fazem sentir em todos os setores da vida, inclusive nos relacionamentos de pai e filho, esposo e esposa, né?
tio, avó, né? E coisas absurdas, mas que revelam justamente essa perda de valores morais, né? E esse desregramento a todo gás, né? De toda essa moralidade que nós já construímos. Alguns de nós já construíram dentro de si e que nos deixa assustados, né? Mas sabemos que tudo isso faz parte desse plano de provações. Oi, Lana. Adriana, eu concordo com o que você falou agora sobre isso. A questão I, eu gostaria que você, assim, clareasse um pouquinho. É sobre como entender que a matéria não oferece obstáculo aos espíritos. Então, porque nós, enquanto espíritos desencarnados, nós temos uma outra energia, nós temos uma outra contextura espiritual. O nosso perispírito é bem mais sutil, né? E como tal, ele pode sim ultrapassar portas, janelas, paredes, perdão, ultrapassar esses corpos materiais que para o espírito, né, não são, vamos dizer assim, impeditivos, não são de maneira nenhuma difíceis de se conseguir. Isso é mais uma questão mental do espírito, não é? Quando ele sabe que ele está em espírito desencarnado, né? E que ele pode, por exemplo, atravessar aqueles obstáculos todos, tá? É claro que isso vai muito também da condição moral do espírito, tá? Porque, por exemplo, em relação à forma do espírito se apresentar. Em relação à condição moral, a gente tem algumas coisinhas aqui a falar. A forma do espírito se apresentar. Ele pode se apresentar, a depender da sua condição moral e espiritual, de qualquer jeito que ele queira, a depender do plasma que ele vai utilizar com a sua própria mente, né? Como ele pode ir para qualquer lugar. Se ele tem uma condição moral e espiritual superior, ele desce as furnas como ele sobe aos céus, porque ele tem condição de penetrar nesses ambientes. Ele tem vibração suscetível, por exemplo, para entrar numa colônia espiritual lá acima de nosso lar, se ele tiver essa condição de moral mais elevada. Agora, os espíritos inferiores, né, dotados de uma moral mais densa, de valores mais primitivos, esses não têm condição de adentrar determinadas colônias espirituais. Determinados lugares do plano espiritual, eles não conseguem chegar, porque a sua vibração é tão densa que não se permite sequer respirar nesses lugares mais sutis, mais luminosos, né? Da mesma forma como as suas aparências, elas são relacionadas à sua condição moral e espiritual, né? Então, eles vão se apresentar muito mais ligados a estruturas materiais do que a, vamos dizer assim, uma aparência mais doce, mais suave, mais bela, né? E é interessante isso, porque enquanto nós estamos encarnados, nós aqui não sabemos como é o nosso perispírito se apresenta, né? Mas quando a gente desencarnar, nós não vamos esconder absolutamente nada, porque aqui a gente esconde as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Se tem alguém com ressentimento de alguém, você não mostra e consegue esconder no plano espiritual, não. Tudo isso vai ser mostrado no seu perispírito. Então, a gente precisa também pensar nessas questões, né? Inclusive, André Luiz, em uma das suas obras, ele conta que havia uma mulher, né, muito impaciente, que eles foram visitar o esposo dela em casa, que precisava de ajuda e mereceu o auxílio espiritual.
Quando André Luiz observou a esposa muito impaciente na sala de estar, fumando, né, com uma certa idade, nos seus 40 e poucos anos, mas aí o mentor falou para ele, observa o perispírito dela. E quando ele fixou, né, ela estava encarnada, muito arrumada, muito bem posta, muito bem vestida, muito bem maquiada. Mas quando André Luiz observou o perispírito dela, ele tomou um susto, porque o perispírito dela parecia o de uma velha, toda deformada, toda cheia de rugas, porque era a condição moral que ela se encontrava naquele momento. Então, isso interfere o nosso pensar, o nosso sentir, os nossos valores, como nós estamos nos dando bem em termos das nossas lutas, o que é que a gente está fazendo em termos de esforço moral para nos sustentar na vida, né? Isso tudo interfere na contextura do nosso perispírito. E a gente precisa pensar nisso, não é? Tá bom? Temos tempo para mais uma pergunta, do que vocês quiserem fazer em relação ao tema. Adriana, fala um pouquinho sobre o perispírito, já que você falou agora rapidinho e a gente não entrou muito nessa questão do perispírito. Tá bom. O perispírito é uma substância, é um elemento semimaterial, né, que serve de vestimenta do nosso espírito e concede a forma da nossa aparência material ao nosso espírito quando nós estamos no mundo espiritual. De modo que cada espírito tem a condição de plasmar sobre ele a aparência que ele deseje. Geralmente, ele adota a aparência da última encarnação. Geralmente, ele pode, por exemplo, ao se manifestar numa reunião mediúnica, para se fazer conhecido dos participantes, se apresentar com a vestimenta do século passado, se ele foi, por exemplo, alguém que interferiu em algum processo daquela época, ele se apresenta vestido daquela forma para clarear os fatos, né? Então, os espíritos têm a facilidade, uma vez que o perispírito é modelável, é plástico, é de uma matéria quintessenciada, mas plástica, né, eletromagnética, né, que pode ser modelada, a depender da vontade do espírito, né? Agora, interessante apontar, para a gente encerrar aqui, e aí é uma pergunta que eu poderia fazer para vocês. Será que alguns espíritos podem perder o perispírito, gente? Algo interessante, né? Adriana, eu acredito que sim, quando eles passam a ser de forma ovoide. Ou eu estou enganada? Isso, é por aí. Esses espíritos que voluntariamente optam em viver uma vida ligada a crimes, a perversidades, a práticas de todas as espécies de maledicências, né? Eles vão poluindo tanto o perispírito deles, acumulando, inclusive, processos de culpa, processos de mágoas tão grandiosas, que isso culmina por ferir de tal modo esse perispírito que eles podem vir a perder essa tessitura, esse corpo psicossomático, né? Esse corpo astral, se transformando nos chamados ovoides, né? E aí é uma questão assim bem mais séria para a gente estudar em outro momento, porque é a chamada segunda morte, que tem tanto a ver em relação a esses espíritos, mas também tem a ver em relação aos espíritos evoluídos. Quando eles atingem, olha só, uma condição moral muito elevada,
e são, assim, vitoriosos nas lutas terrenas, conquistam tanta luz interior que eles também passam por uma segunda morte. O que é isso? É a perda desse perispírito que ainda é denso. Se a gente for observar, o nosso perispírito ainda é muito material do ponto de vista de energia, né? E eles adquirem um outro envoltório muito mais sutil do que esse perispírito, porque a sua condição evolutiva já permitiu que ele agora adquirisse um revestimento muito mais luminoso, muito mais sutil do que esse perispírito. É quando o corpo mental ele se reveste dessa substância, né? Que representa uma conquista da própria alma. É uma outra espécie de perispírito, digamos assim, muito mais sutil do que esse que nós temos hoje. Então, tanto podemos evoluir para cima, como, infelizmente, paralisar a nossa evolução, né? É o que vocês vão ver na aula seguinte, porque regredir a gente não regride. A gente pode paralisar tanto a ponto de perder momentaneamente. Alguns espíritos assim o fazem, né? Perdem essa condição perispiritual e passam a ser ovoides, o que é lamentável, né? Gente, eu queria agradecer a vocês e queria aproveitar para pedir a oportunidade para ler sobre a questão do mundo espiritual. Eu queria apresentar esse livro aqui para vocês. Eu vou descer aqui a minha tela. Esse livro, me parece que essa aula está sendo gravada, eu acho importante a gente comentar, é uma psicografia de Chico Xavier, né? Por Caio Ramacciotti, Espíritos Diversos, intitula-se Venceram. São vários irmãozinhos desencarnados, tá? Que enviaram mensagens para os seus parentes aqui na Terra. E são histórias lindas, porque eles contam como se deram conta lá no plano espiritual. E acalentam os seus parentes. E os próprios parentes são entrevistados nesse livro, dizendo o que essas cartas que eles receberam geraram, trouxeram para eles, em termos de mudança, de filosofia, de vida, né? Então, eu queria encerrar lendo para vocês uma cartinha, pode ser? De um desses jovens que desencarnaram. Ele conta no plano espiritual como foi que aconteceu. E como a gente está falando sobre mundo espiritual, né, eu acho importante também a gente trazer algo positivo, não ficar falando só de coisas tristes, né? Para que a gente possa também aumentar a nossa capacidade de vocês estão de conhecimento, né? De esperança, de fé, de alegria. Então, venceram familiares diversos. E aqui tem a história de João Luiz Palatinos. Ele tinha 26 anos, era técnico de administração, trabalhava num banco, era filho de João Palatinos e de Elizabeth Collier Palatinos, casado com Mara. Ele era recém-casado com Mara Lilian Batista Palatinos, tá? E o que é que aconteceu? Primeiro, a mãe dele é entrevistada e os irmãos aí, o Caio Ramacciotti pergunta, Dona Elizabeth, 7 anos após a partida do João Luiz para o mais além, filho dela, né? Como se sente a senhora? E ela responde, devo muito à providência divina que me permitiu encontrar a doutrina espírita e Chico Xavier. Olha que lindo, pessoal. As mensagens que o muito querido Chico recebeu de meu filho João Luiz trouxeram ao meu coração de mãe um grande conforto e me fizeram compreender que a vida não termina aqui na Terra. Hoje, graças a Deus, a Chico Xavier e a meu filho, sinto-me diferente. Ela recebeu várias cartas dele. Com mais fé, com mais confiança, sabendo que um dia todos nós nos reencontraremos no plano espiritual. E ela continua, minha fé na sobrevivência do espírito é hoje inabalável e já vejo as coisas de outro prisma. Voltamos a ter alegria em casa e consigo transmitir às muitas mães que me procuram por terem lido as cartas mediúnicas de João Luiz um pouco de paz e um novo alento para a vida. Não é bonito? E então,
a gente vai ver a primeira cartinha dele aqui, que eu queria ler rapidinho para a gente encerrar, tá? Primeira mensagem dele, do João Luiz. Querida mamãe, abençoe seu filho. Podem ler comigo se vocês quiserem. Este é um pouso de paz no caminho. Sinto-me ao seu lado e imagino-me em seu colo. Estou criança outra vez, mãezinha. Cante para mim para que o sono de outro tempo seja aquele da meninice em que despertava para ouvir o seu carinho em palavras de amor. Mãezinha, estou bem. Nosso encontro é uma bênção, calmante da alma. Não sei dizer quanto a amo. Muito grato a todos os que me ajudaram. No entanto, Deus a recompense por suas lágrimas, por suas lembranças, por suas dores, por seus pensamentos. Graças a Deus, o seu pranto agora é uma fonte de esperança. Mãezinha, você e Cristina comigo esqueçam toda a prova. Benditos os instantes em que a tempestade de sofrimento nos purifica os corações. A vida na Terra é uma escola. Há quem penetre nesses cursos de aprendizado e há quem saia para tomar instrução em outros graus. Sinceramente, não sei como dizer que tudo aconteceu de improviso, com a minha retirada do corpo em processo de violência. Agitei-me através de movimentos impensados e vidros se partiram. Caí tão de repente num vácuo que não tive tempo de perceber. Mamãe, perdoe-me. E nesta hora em que nos lembramos de Jesus, rogo para que a companheira não seja considerada em culpa. Gente, eles moravam no apartamento e eles estavam discutindo o casal e, de repente, ele caiu de uma certa altura e veio a falecer, tá? Mara, a esposa que ficou, é uma filha de Deus, qual me acontece. Às vezes, discutíamos, inexperiências de casal jovem que precisava se ajustar. Estava cansado, mãezinha. O banco, o fim do ano, a vizinhança do Natal e os serviços de muito esforço na mente. Ó Deus de bondade, por que nos desgastamos tanto se podemos economizar as próprias forças? Cheguei em casa fatigado. É verdade, mamãe. Seu filho estava excitado, nervoso. Ao desinibir-me, falando alto e sem calcular meus gestos, deu-se a ocorrência. Mas tudo passou. Ainda me vejo sob certa exaustão. Não compreendo com segurança o que me ensinaram e nem consigo concatenar os meus pensamentos para assimilar tudo o que aprendo. Entretanto, mãezinha, estou melhorando com as suas melhoras, fortalecendo-me com o seu encorajamento. Graças a Deus, não fiz mal a ninguém. E de ninguém posso me queixar. Se sofremos em fazer que outros sofram, estamos com Cristo, que sofreu para que os outros se livrassem do sofrimento. E nesses, os outros, estamos nós, mãezinha querida, a quem Ele, o nosso eterno amigo, auxilia incessantemente. Mãezinha, beije a irmãzinha por mim e receba o coração de seu filho. Ore por mim, ore por meu pai, e sigamos agora trabalhando pelos que ainda não podem trabalhar, ou ainda não entenderam a felicidade de servir. Tenho muitos amigos aqui, e em breve estarei nas condições precisas para tudo definir com mais clareza o que sinto. Não posso escrever mais. Se minhas lágrimas de gratidão puderem falar, escute-as, querida mamãe, porque por elas você compreenderá que estamos juntos. O irmão Luiz e o nosso querido tio João me auxiliam aqui. Guarde, mãezinha, o coração muito reconhecido e encerrado, como sempre, no carinho total de seu filho, João Luiz. Mensagem de 18 de maio de 1975. E aí fica, né, uma prova da continuidade da vida, da assistência dos familiares que já se foram, do amor que nunca morre, né? Da mãe que deu depoimento dizendo que o quanto a doutrina espírita ajudou a ela, né, na recuperação no esclarecimento de tudo isso, né? Depois ele volta a escrever várias cartas dizendo que não culpe a esposa,
E, enfim, é muito lindo o livro, a história. Tem outros depoimentos que eu não li, vocês podem me procurar, tá? Ele pode ser baixado na internet. E eu encerro aqui agradecendo a vocês o carinho, né? E ao mesmo tempo, assim, agradecendo a Deus, sabe? Porque essa doutrina muito tem me ajudado, muito tem me sustentado, muito tem me dado forças na minha vida para sustentar todas as dificuldades, né, pelas quais passamos. E com certeza é o que eu desejo a cada uma de vocês, se sentirem amparadas, sustentadas por essa espiritualidade que não nos abandona jamais, né, e que nos oferece um manancial de recursos para que a gente consiga vencer as nossas provas. Então, gente, olha, muito obrigada. Eu queria encerrar aqui pedindo a vocês que façamos juntos uma prece, né? Lembrando dos abortados que a nossa irmã trouxe, são bilhões, milhões e milhões, bilhões de espíritos em sofrimento por conta do aborto. Mais um genocídio na nossa humanidade. E quanto mais a gente puder orar por eles, seria bom para acalentá-los, né? Tirá-los desse processo de mágoa, de ressentimento, que muitos ficam ligados como ovoides nas mentezinhas das mães que cometeram aborto. Ficam como ovoides porque não tiveram o perispírito perdido por conta do abortamento, né? E precisam ser acolhidos amorosamente pela espiritualidade amiga, não é? Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento. Eu que agradeço, viu, amiga? Amigos queridos, pelo carinho de vocês, né? Por terem aí ficado comigo até o final. E a gente já pode, né, nesse momento, agradecer a Deus, né? A beleza da vida, das oportunidades. Então, juntos, no mesmo sentimento de amor, de gratidão, podemos dizer, né? Jesus amado, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Nessa noite, gostaríamos de rogar, Jesus, por todos os irmãos desencarnados e por aqueles que não puderam reencarnar. Que todos os espíritos socorristas, os irmãos e irmãs samaritanos da equipe de Mãe Maria e de toda a falange do amor e da caridade possam, nesta noite, Senhor, junto a cada um daqueles que, como nós, deseja ampliar as possibilidades de serviço, estarmos unidos no acolhimento de cada um deles, ofertando o nosso lenitivo, a nossa paz, o nosso amor. Vem, Jesus, ajuda-nos, abençoa aqueles que também se encontram em recuperação, como a querida parente da nossa Lana, a nossa Eduarda querida. Abençoa todos os que se encontram nos leitos de hospitais, com cirurgias marcadas ou não, os que se encontram acometidos pela pandemia do vírus, todos os nossos parentes, amigos, queridos do coração, e aqueles que se dizem nossos inimigos. Abençoa, Jesus, que a tua paz reine sobre nós, sobre todos e sobre toda a humanidade, e que contigo possamos caminhar sempre. Que assim seja. Um abraço especial. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Na próxima semana, quem vai estar com vocês é Marcelo, tá? Eu não vou poder estar por motivo superior. Então, Marcelo é o nosso